Olá, segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, de Filosofia, do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? É a nossa aula de número 11, o nosso objeto de conhecimento, noções de direitos humanos e cidadania, processos de disputas sociais e políticas entre diferentes grupos, bem como o reconhecimento e o respeito às diferenças linguísticas, culturais, religiosas, étnico-raciais, gênero, tendo a compreensão que essas relações são historicamente construídas. Ainda no nosso objeto de conhecimento, problematização e desnaturalização das formas de desigualdade, preconceito, discriminação e intolerância no âmbito local, nacional e global. No detalhamento, vamos conversar hoje sobre a ação de engajamento político das diferentes juventudes. Olha só que tema bacana. Estão preparados? Venham comigo e vamos à nossa aula. O que é política? Para que serve a política? Qual é o conceito de política? Não é? Nós somos seres políticos? Para que serve a política realmente? Eu estou aqui com vocês numa das muitas políticas que nós temos no Brasil, que é a política habitacional. Vocês estão vendo aqui, né? Ao meu redor e atrás de mim, várias casas sendo construídas aí. É apenas uma das políticas públicas que existem no nosso país, no nosso Brasil. Tem outras, nós podemos falar de política ambiental, de política educacional, de políticas sociais, quantas e quantas políticas aí para a gente conversar, né? Mas o que é realmente política? Vamos entender um pouquinho e vamos ver de onde vem essa ideia de política? Venham comigo, vamos lá, olha só. A política, ela vem de uma palavra lá do grego, polis, que significa cidade-estado. Olha só, grave bem isso daí, grifem isso daí para vocês, tá bom? Portanto, política, ali no seu sentido etimológico, significa o quê? Vai designar o quê? A atividade humana que se refere à cidade, tá? Ou seja, é a ideia de bem comum. Quando eu falo de política, do polis grego, cidade e estado, eu estou trazendo a ideia de o bem comum. Portanto, na tradição grega, seria o quê? A arte de governar a cidade. O governo dos cidadãos. Olha só que coisa interessante, né? Olha de onde vem essa ideia aí. O bem comum. Aqui eu estou mostrando uma política habitacional. Qual é a ideia? Construir casas para que as pessoas possam morar, né? Essa é uma ideia. Em outras políticas aí, como eu falei para vocês. Mas aqui a ideia é de trazer o quê? Um bem para a sociedade, um bem para o cidadão. E quem se põe a governar a cidade tem que estar o quê? Preparado para isso e pensar no cidadão. É essa a ideia. É isso que nos remete o pensamento de política, quando nós falamos em política aí. Tá bom? Então vamos lá. O que é política, então? É a atividade que diz respeito à vida pública. Ou seja, é a arte de governar, de gerir os destinos da cidade. É essa a ideia aí, tá? Então, quem se envereda por esse campo da política, sabe que o seu papel ali é gerir os destinos da cidade, governar todos os cidadãos que fazem parte daquela cidade aí. É essa a ideia central, tá bom? E sempre pensando naquele princípio que veio lá da Grécia Antiga, que é justamente o quê? A ideia de bem comum, tá bom? Então, de antemão, a gente já começa trazendo esse conceito básico aí.
essa ideia básica do que vai ser política, tá bom? A filosofia, ela traz para nós algumas reflexões, né? A filosofia, ela é danada. A filosofia, ela chega para questionar, para implicar, né? Para criar problemas mesmo. E dentro da filosofia, nós temos aquilo que nós chamamos de filosofia política. Vamos lá. O que é a filosofia política? Filosofia política é a reflexão filosófica acerca da política, que contribui para o quê? Para a nossa educação enquanto cidadãos e nos fornece uma base para o exercício da cidadania. Olha só que interessante isso daí, gente. A filosofia política contribui para a nossa educação enquanto cidadão e traz para nós o quê? Uma base para me exercer a cidadania. Isso é importante e isso é fundamental, tá bom? Tanto é que Bertold Brecht, ele vai falar para nós, ele tem um conceito muito interessante, que ele vai falar do analfabeto político. Olha só o que Bertold Brecht diz para nós. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. Olha só que frase interessante, que frase forte, né, de Bertold Brecht. Né? A gente poderia colocar hoje aí o preço do café, né? O preço do arroz, o preço da farinha, o preço da gasolina. Tudo isso aí dependem do quê? De decisões políticas. E quando eu digo que eu não gosto de política, eu estou deixando outros tomarem essas decisões sem me importar o que vai acontecer. O grande problema é que ao tomar essas decisões, eles estão o quê? Mexendo comigo, mexendo com a minha vida. E quando eu digo eu não gosto, eu não me interesso, eu não estou nem aí, eu não quero participar, eu não quero ser esse cidadão consciente, eu estou dizendo, podem fazer o que quiserem. E aí, meu amigo, não adianta reclamar, não adianta cobrar, não adianta querer, né, alguma coisa. Por quê? Porque você não está lá preocupado. Não é verdade? Quando você vota errado, você está dizendo, façam o que bem entender. Quando você vende o seu voto, você está dizendo, eu não estou nem aí. Esse é o analfabeto político que o Bertold Brecht chama a atenção. Né? Somos seres políticos, Aristóteles já falava isso para a gente. Somos seres políticos. Né? Então, temos que estar, sim, preocupados com tudo. Porque toda e qualquer decisão que é tomada ali, vai refletir na nossa vida. Prestem atenção nisso. Reflitam sobre isso daí. Né? Olha a filosofia cutucando vocês aí. Olha a filosofia política dando essa cutucada aí. Vamos lá, então? Vamos falar de... Quando nós falamos de filosofia e política, a gente diz assim, olha, pensa, essa é a ideia, né? Pensar qual é a melhor maneira de organizar a nossa vida coletiva. É essa a ideia. Tá bom? E as instituições políticas nós temos, são o quê? São os partidos políticos que são instâncias de poder. E quais são os poderes que nós temos? O executivo, o legislativo e o judiciário. Tá? E dentro desse processo nós temos também as práticas sociais, que é a vida comunitária e a vida escolar também. Tá bom? Então, esse é um processo interessante que a gente tem que estar sempre atentos. Tá certo, gente? Então, olha só, existem relações entre sociedade, informação e poder. Quem é que exerce esse poder de fato? Em nome de quem ele exerce esse poder? Em nome de quem ele governa? Ou ele não governa em nome de ninguém? Ele simplesmente está ali? Né? Não, ele foi colocado ali. Quem está ali exercendo esse poder foi colocado naquele poder. Por um poder muito grande, que nós sempre na democracia nós falamos que nós temos, que é o poder de votar.
o direito de votar, de exercer esse direito. Quem exerce o poder e quem está lá me conhece, né? Será que sabe quem eu sou realmente? Como foi que obteve esse poder? Foi só através, olha os questionamentos que a gente vem fazendo aqui, né? Foi só através do voto mesmo ali? Ou de alguma maneira fez com que, não sei. Tem um ponto de atenção, gente, aqui. O poder é sempre uma relação, tá? É toma lá, dá cá, vamos dizer assim, eu estou me relacionando com o outro, eu estou me relacionando com aquela cidade, eu estou governando aquela cidade. Não é uma prerrogativa dos governos. Isso é importante, é a gente entender. Não é uma prerrogativa dos governos, tá? Eu não sou o dono daquele poder. Eu estou lá porque eu fui colocado naquele poder. E existe uma relação. É um ir e vir. Não é só ir, não. É ir e vir. Tá bom? No Brasil, nós temos os 3 poderes, não é isso? Nós temos no Brasil os 3 poderes. Vocês conhecem os 3 poderes que nós temos no Brasil? Né? Já ouviram falar desses 3 poderes? Tem noção de quais são esses 3 poderes? Vamos lá, vamos ver então quais são esses poderes que nós temos no Brasil. Nós temos no Brasil, então, o poder legislativo, tá? O poder legislativo é aquele responsável por elaborar essas leis aí, né? Esse é o poder, por isso que é legislativo. Ele legisla, ele elabora todas essas leis, tá bom? É o responsável por isso, tá bom? Esse é o nosso poder legislativo. Está ali no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, né? Aqui no deputado federal, deputado estadual, não é verdade? Os nossos vereadores, esse aí é um dos poderes. Nós temos também o quê? Nós temos também o outro poder. Qual é o poder? O judiciário. É aquele responsável por aplicar as leis que foram elaboradas lá pelo poder legislativo. Olha só que interessante, né? E nós temos aqui quem? O poder executivo. Esse daqui é aquele responsável para quê? Para administrar, tá? Então, um elabora as leis, o outro aplica as leis e o outro administra todo o Estado. Mas os 3 não podem estar separados, eles têm que trabalhar juntos, eles têm que aprender a trabalhar juntos. E eles têm que, mesmo com ideias diferentes, mesmo com ideologias diferentes, eles têm que aprender a trabalhar juntos. É assim que funciona a democracia, tá? É assim que funciona a democracia. O poder político hoje, vamos lá, vamos falar de política e poder. Vamos tirar esses poderes daqui agora, que vocês já aprenderam, e vamos falar então. Vamos lá para a nossa ideia, né? De política e poder no mundo de hoje, tá bom? Então, quando a gente fala de política e poder no mundo de hoje, Norberto Bobbio fala para a gente que o poder político é o poder que um homem pode exercer sobre outros, a exemplo da relação entre governante e governados, povo e sociedade. Tá bom? É aquela ideia aí. Norberto Bobbio foi um filósofo italiano lá que falou para a gente essa ideia aí. Tá bom? O poder político é o poder que pode exercer sobre o outro. Alguém pode exercer sobre o outro esse poder, mas existe uma relação. Governantes e governados. Isso é muito importante. Aquela imagem que estava aí anterior para vocês, que vocês viram, ela é muito interessante, né? Porque Norberto Bobbio depois ele vai dizer que existe uma mudança nesses poderes aí. Nós vamos já ver isso daí para frente, tá bom? Vamos continuar então. O que o Bobbio fala? Ele diz que existe um poder legitimado, tá? Esse poder ele é legitimado, ele foi legitimado por quem? Pela tradição, por exemplo, o paternalismo é o poder de pai, né? Eu sou o pai, sou o chefe da família. Olha só, então esse poder ali é legitimado. Tem o poder despótico, que é aquele poder autoritário. É o poder, por exemplo, do rei. É o poder do ditador.
no nosso mundo, na nossa sociedade, sempre nós tivemos aí, né? Ah, porque não existe mais monarquia. Em alguns locais ainda existem, né? Embora eu seja o rei, mas eu não governe mais como rei, dentro desse poder autoritário aí. Mas eu continuo lá. Mas em algumas sociedades existe o quê? O papel do ditador, que é um poder despótico, né? E tem aquele poder de consenso, também é um poder legitimado, o poder de consenso, que é o poder democrático. É aquele poder que é feito aonde? Através das eleições, pelo poder do voto. Eu voto, vou lá, né, num determinado dia e vou lá exercer o meu papel de cidadão e vou votar. Então, olha só, Bobbio vai falar para nós que esse poder legitimado pode ser pela tradição, despótico e de consenso. Aqui no Brasil, como é que as coisas funcionaram? Vamos ver aí como é que funcionaram? Olha só, nós saímos de um poder despótico para um poder de consenso aqui no Brasil. Vamos ver? Cadê? Eu quero ver se o... Quem é que vem para cá comigo? Cadê esse camaradazinho aqui? Opa, tá chegando aqui. É Dom João. Lembra de Dom João? Era o nosso monarca, né? Veio lá de Portugal, fugindo lá de Napoleão Bonaparte. Vocês estudam isso em história. Depois vão lá com o professor de história e estudam isso daí, tá bom? Mas Dom João veio para cá. E nós tivemos o poder despótico, o poder do monarca. Perfeito? Então, nós tivemos um rei aqui, né? Nós tivemos depois o filho dele, ele foi embora, né? Vai embora, Dom João foi embora e o filho dele ficou. Mas depois nós tivemos um outro poder, que foi chamado de poder de consenso, embora não tenha começado muito bem dessa maneira, né? Mas acabou se tornando esse poder de consenso a nossa república. Vem para cá. Quem é que vem para cá comigo agora? Olha só, Marechal Deodoro da Fonseca, o nosso primeiro presidente, né? Que vai estipular, instituir, vamos colocar assim, a república aqui no Brasil. E a partir daí, nós tivemos aquele poder de consenso, embora no meio desse período aí, nós tivemos algumas coisas muito conturbadas, inclusive uma ditadura, tá? Voltamos a um poder despótico, que foi a ditadura, mas, né, nós somos considerados um país democrático. Muito obrigado, Marechal, pela sua presença aqui, tá bom? Bobbio, ele fala para nós sobre as 3 formas de poder. Então, Bobbio diz para nós temos as 3 formas de poder, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Só que hoje, o que ocorre de fato, não são mais esses poderes, executivo, legislativo, judiciário. O que ocorre hoje são os poderes econômico, ideológico e político. Tá bom, então? Então, olhem para mim aqui. Olha só. Essa era a ideia dos poderes aqui, estão vendo? O poder executivo, que nós já vimos o papel dele, administrar. O poder legislativo, que elabora as leis. E o poder judiciário, que faz com que aquelas leis sejam cumpridas, né? Mas, segundo o Bobbio, não existe mais isso, não. A ideia hoje é dos poderes econômico, ideológico e político. Vamos entender o que o Bobbio fala para a gente com relação a isso daí? Vamos lá. Então, já não está mais aí, não é? O Bobbio fala que hoje nós temos o quê? O poder econômico. Vamos lá, as 3 formas de poder. Cadê? O poder econômico diz assim: se vale da posse de certos bens necessários e considerados como tais. Ou seja, a ideia do poder econômico hoje é dividir. Ele se divide em ricos e pobres. E a base estará onde? Nos primeiros, nos ricos. Não é verdade? Vocês estão vendo ali aquela divisão muito interessante aí. Esse é o poder econômico. Quem tem mais, manda mais. Essa é que é a grande realidade, né? Nós temos o poder ideológico, que também é um poder muito forte, se baseia na influência das ideias formuladas pelo poder dominante, que está dentro daquela classe lá do poder econômico também. Isso significa o quê? Que somos divididos em sábios e ignorantes, não é? Mas a base é feita onde? No segundo, nos ignorantes. Porque quanto mais eu puder manipular o outro, melhor para mim. Entenderam isso daí? E nós temos o outro poder, que também é o poder político, que diz que a estrutura burocrática está toda a seu favor. Ele tem essa estrutura burocrática a seu favor. E tem também o poder da força, ou seja, da coação. Isso significa o quê? Em fortes e fracos,
genericamente, é a ideia de superiores e inferiores. Então, a crítica de Norberto Bobbio é justamente essa daí. Olha só, filosofia política, as três formas de poder. Ele diz que todas as três formas de poder se fundamentam e mantêm uma sociedade de desiguais. Eita, gente, é forte, hein? É forte o que o Bobbio fala para a gente. Uma sociedade de desiguais. Vocês já imaginaram isso daí? Né? A ideia do poder econômico, a ideia do poder ideológico, a ideia do poder político. Né? E para isso nós precisamos de quê? De uma ação de engajamento político das diferentes juventudes. A juventude tem que se engajar politicamente aí. Né? Um pouco de história disso daí, a gente pode ver o seguinte, olha só, a participação política dos jovens, ela começa ainda na adolescência, mas a adesão deles às eleições, aos debates políticos, ainda é muito pequena. A gente verifica isso, hoje já está surgindo, né, mais jovens interessados e tomando conta, e se elegendo, né? Alguns a gente preferia que eles nem tivessem sido eleitos, né? Verdade também, mas é o jovem se engajando aí. A pluralidade de pessoas nas discussões e decisões políticas é importante para o bem-estar da democracia e para a construção de políticas públicas mais abrangentes. Olha a política habitacional que eu falei lá no início. Perfeito, então? Então, gente, olha só, mesmo começando ali na adolescência, a gente vai se engajando cada vez mais e buscando, né, se tornar cada vez mais o quê? Um protagonista nesse processo aí. As ações do governo para as juventudes, elas são chamadas de quê? Políticas públicas de juventude. Nós falamos de política habitacional, mas existe também a política pública para a juventude. No Brasil, essas políticas públicas para os jovens se fortaleceram nos últimos anos. Foi inserido o termo jovem na Constituição Federal, olha só que legal, possibilitando o quê? Garantir direitos que a juventude nunca tinha tido no país. Isso significa o quê? Que cada vez mais essa juventude estamos entendendo a importância dessa juventude. A gente sempre fala, né? O jovem é o futuro, o jovem precisa se engajar, o jovem precisa buscar. Às vezes a gente fica com certos saudosismos daquilo que foi a juventude nos anos 60, 70, até 80, né? Na busca por diretas já, os cara pintadas, essas coisas todas aí, não é? Mas hoje são maneiras diferentes de se engajar. Nós vamos ver um pouquinho isso daí. Olha só, vamos lá. A ação de engajamento político das diferentes juventudes, entendendo um pouco mais dessa história, a gente vê que o tema da efetivação de políticas públicas para a juventude, ela é recente no Brasil. Só ali a partir dos anos 90 é que o tema passa a ocupar, por exemplo, as agendas governamentais. Até lá não se preocupava muito com isso. Então, é necessário salientar o quê, gente? É necessário salientar que os esforços foram realizados aonde? Nas lutas pela democracia na América Latina, lá no final da década de 80. Lutas pela democracia, né? Mesmo considerando essa preocupação dos governos, iniciadas lá nos anos 90, só ali pelo início dos anos 2000 foi que começaram a surgir propostas para a elaboração de um Plano Nacional de Políticas Públicas destinadas à juventude. Olha só, somente ali no início dos anos 2000 é que vai surgir isso daí. Não está muito longe não, hein? Não está muito longe não. Pouco tempo, né? Até lá o jovem se engajava, até lá o jovem lutava, buscava, mas não tinha uma política pública que realmente voltada para a juventude. Só a partir dos anos 2000 é que isso começam a perceber a importância, né, desse processo e desse engajamento cada vez mais forte da juventude. Perfeito, então, gente, olha só, nesse processo todo a gente diz o seguinte, os jovens são o quê? Vamos lá? Os jovens são fortemente a favor do voto.
Os jovens são a favor do voto. Só que eles não sentem que esse voto seja uma ferramenta democrática suficiente para alcançar mudanças. E aqui a gente vai destacar 3 pontos nesse pensamento aí. Vamos lá. O primeiro ponto é assim: os jovens, eles valorizam a política, eles valorizam a sua participação social, mas eles enxergam com desconfiança os partidos e políticos que preferem o quê? Se engajar em causas concretas. Talvez o jovem, não quero participar da vida pública como um político, eu vou me engajar em ações sociais. O quê? Para eles, a política seria o quê? Corrupta, violenta, desconectada do povo, centrada em interesses próprios, inflexível e pouco aberta à participação. Esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto, professor? Vamos lá. O segundo ponto diz assim, olha, o consumo de informações desse público, ele se dá sobretudo aonde, gente? Hoje, a partir das redes sociais. E muitos declaram ali comumente curtir, né, conteúdos de outras pessoas como influenciadores digitais. Hoje os influenciadores digitais são os nossos filósofos, sociólogos e teólogos da sociedade, né? Eu dou essa risadinha aqui porque muitos não têm preparo nenhum para isso. O Facebook figura como uma rede já menos utilizada hoje. Em seu lugar entra, por exemplo, o Instagram, o TikTok, que são mais utilizados para ver conteúdos leves e humorísticos, geralmente de amigos e familiares. Aí deixam de lado um pouco essa questão política. E terceiro, vamos lá. Todos dizem sentir receio de serem enganados por meio de mensagens falsas, que são os famosos e os famigerados fake news. Assim, afirmam que, embora a mídia hegemônica também seja parcial e enviesada, é no ambiente online que a desinformação é abundante. Olha só, gente, que coisa interessante isso daí, né? São 3 pontos fortes do engajamento da juventude. E eles não estão errados não, tá? Então, vamos lá, vamos colocar assim, os jovens de hoje, vamos ver, eles estão cada vez mais protagonistas do cenário político brasileiro. Porém, apesar desse ímpeto, a falta de estímulo do poder público, quando o assunto é educação política para a adolescência, é perceptível, é notório isso daí. Teve um balanço, olha só, mais recente do TSE, que ele fez o seguinte: o número de jovens alistados para votar é o mais baixo da história. Para mudar esse cenário, a Justiça Eleitoral contou com apoio de artistas, influenciadores, personalidades, instituições públicas, privadas, mídia, convidando esse público a se envolver na política, motivando o senso cívico e o dever ético com a democracia. Perfeito, então? Vamos concluir aqui, então, a nossa aula dizendo o seguinte, gente: a educação de base negligenciada, olha só, a base negligenciada, reflete hoje diretamente nessa capacidade de tomada de decisões por parte dos jovens. E a falta de conhecimento faz com que tenham seus votos influenciados ou até descartados. Qual é a saída para tudo isso, professor? Alternativas que estimulem o consumo de informações, não apenas por jornais, mas por livros, valorização do comportamento ético, investimentos na cultura local e um sistema de proteção do sistema que costuma pagá-los. Olha só, um sistema de proteção do sistema que costuma pagar essa juventude aí. E aí, gente, eu concluo a minha aula com essa frase aqui, que diz assim, olha: a transformação, ela passa pela educação, e que esta não deve se limitar a um serviço oferecido pelo Estado. O que é isso? O que o senhor está querendo dizer com isso, professor? Eu estou querendo dizer que a educação, ela é muito mais ampla do que simplesmente, né, as 4 paredes de uma sala de aula. Nós temos que sair dessa sala de aula também.
né? E se engajar e mostrar a nossa capacidade de tomar consciência dessas realidades todas e sermos protagonistas dessa nossa história e deste processo todo político tão importante para o nosso país. É isso aí. Eu espero que tenham conseguido acompanhar essa nossa aula aí. Até a próxima.